Fala galerinha, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos continuar usando os slides do Aula Paraná, primeiro ano do ensino médio, e nessa videoaula nós vamos ver sobre função do primeiro grau, problemas contextualizados, aqueles probleminhas espertos que caem em vestibular, que caem no Enem e que você vai ter aqui agora para você gabaritar na sua prova quando você for fazer. Você não vai ficar fora dessa, né, irmão? Então, sem delongas, já vamos direto ao exercício número 1, que é um problema contextualizado envolvendo função do primeiro grau, né? Se você perdeu nossa aula em que nós demos a definição, as características e os aspectos gráficos da função do primeiro grau, agora eu vou colocar um card aí para você dá uma olhadinha nessa aula se você perdeu a definição, os conceitos iniciais lá de função do primeiro grau. Então, no exercício 1, pessoal, a gente tem assim: o custo total de produção de um determinado produto é representado pela função C de x é igual a 10x mais 20, onde C é o custo em reais e x é o número de unidades produzidas, né? Então, pessoal, por que essa função caracteriza uma função do primeiro grau, né? Ela é uma aplicação de função do primeiro grau. Nós vimos na videoaula anterior que y é igual a ax mais b, é a fórmula, né, que define a função do primeiro grau. Y é igual a ax mais b. Esse y e esse x são genéricos, então aqui a gente viu que ele chamou o y, né, que é a mesma coisa de f de x, de c de x, né? É igual a 10x mais 20. O maior expoente que o x possui é 1, né? É x elevado a 1 aqui, então é caracterizado como uma função do primeiro grau. Então ele fala assim, ó, pessoal, uma aplicação de função do primeiro grau é em relação ao custo total de produção, né? Então as empresas lá usam esse custo total como uma aplicação do conceito de funções. Então a gente tem que C de x é igual a 10x mais 20, onde C é o custo em reais e x é o número de unidades produzidas, né? Então o C de x nada mais é do que o custo, tá bom? E x é o número de unidades produzidas, né? Então é o número de unidades que são produzidas pela empresa, tá bom? Determine então na letra A por que essa relação caracteriza uma função. Então vamos responder aqui no próximo slide. Por que é uma função, galera? Né? Ela é uma função, né? Lembra que eu falei nas aulas anteriores que para ser função, cada x deve estar relacionado a um único valor de y. Então essa relação é uma função porque para cada x eu vou estar relacionando um único valor de custo a ele. Então essa relação é uma função por esse motivo, tá? É uma função, pois para cada x unidades produzidas, tá? Então, para cada x unidades produzidas, nós vamos relacionar, né? Relacionamos um único custo CX em reais, tá? Um único custo CX, né, que está em reais. Então, para que seja função, cada x deve estar relacionado a um único y. Nosso y aqui, nesse problema prático, é o CX, que é o custo x em reais, tá? Então, essa relação vai caracterizar uma função, tá bom? Letra B. Qual é a pergunta da letra B? Vamos voltar ao slide lá. Qual o custo de fabricação de 15 unidades, meu povo? Quer dizer que o x, ó, x é o número de unidades, quer dizer que o x é 15. Né? Então, vamos lá. Se o x for igual a 15 unidades, né? X é igual a 15, qual é o valor do CX, Irmandade? É isso que ele quer saber, qual que é o custo. Para fazer isso, nós vamos fazer o cálculo lá. Ó. O custo x, ele deu no enunciado, ó, é dado por 10x mais 20. Então, olha só, custo x é igual a 10x mais 20. Eu tenho que o meu x agora vale 15 unidades. Então, o custo x é o custo de 15 unidades.
Quando eu tenho 10x, pessoal, eu tenho um vezes aqui. Então, esse vezes aqui, eu tenho que estar ligado que ele existe, hein? Não perca essa, hein, galera? Então, eu tenho que 10 vezes x, que é 15, mais 20. Então, o custo de 15 unidades, né, vai ser 150 mais 20, tá bom? Então, o custo de 15 unidades vai ser de R$170, tá? Então, isso é uma aplicação de função do primeiro grau, galera. Então, o custo de produção de uma empresa, né, pode ser expresso por uma função do primeiro grau. Né? O que é o custo? O custo é o que a empresa usa para produzir um determinado bem, um determinado serviço. Né? Então, ela tem custos de mão de obra, de matéria-prima, de impostos, né, de maquinário, e de água, luz, telefone, tudo que ela gasta na empresa lá para poder produzir um bem, oferecer um serviço, né? Então, isso é custo, né? Então, a função custo, né, pode ser uma função do primeiro grau. Nós temos também a letra C, pessoal. Quantas unidades devem ser produzidas para que o custo seja de 1.800, tá bom? Então, vamos fazer a letra C aqui nesse slide aqui. Se o custo X for de R$1.800, ele quer saber quantas unidades devem ser produzidas, tá? Não vou colocar os centavos aqui que não é necessário, né, Irmandade? Então, ó, quantas unidades serão produzidas? Então, eu tenho que o custo X é igual a 10x mais 20, é isso que foi dado no enunciado, né? Eu não sei quanto é esse x, isso que eu quero saber. Se eu gastar 1.800, qual que vai ser a minha quantidade de unidades produzidas, né? Então, o custo é 1.800, tá? É igual a 10x mais 20, tá? Virou uma equação do primeiro grau. Se eu resolver essa equação do primeiro grau, eu vou encontrar o x, que é a quantidade de unidades produzidas. Então, só para deixar a equação com o x antes do sinal de igual, vamos escrever de trás para frente. Então, nós temos 10x mais 20 é igual a 1.800, tá? Se você escreve de trás para frente, 1.800 é igual a 10x mais 20, 10x mais 20 é igual a 1.800, dá na mesma. Você não altera o resultado final, não precisa trocar o sinal de ninguém, tá bom? Passo o 20 para lá, então fica 10x é igual a 1.800 menos 20. Então, eu tenho que 10x é igual a 1.780, tá bom? Passo 10 dividindo, então eu vou ter que 1.780 dividido por 10, eu encontro que o x é igual a 178 unidades. Então, você vai ter que fabricar 178 unidades a um custo de R$1.800. Então, o custo de produção de uma empresa pode ser uma função do primeiro grau. Nós fizemos aqueles exercícios camaradas A, B e C para você ficar craque. Vamos a mais um exemplo, galera, para você fazer chover, acontecer, tirar aquele 10 na sua prova. Vamos lá, Irmandade. Então, olha só esse exercício aqui, ó. Um caminhão-pipa, né, exercício 2, um caminhão-pipa, ele entra em um posto com uma carga de 10.800 litros de gasolina. Ele vai descarregar essa gasolina colocando no reservatório 1.200 litros por minuto, né? A quantidade de litros varia em função do tempo de descarga. Essa função pode ser expressa pela função carga T é igual a 10.800 menos 1.200T. Né? Se o caminhão tem 10.800 litros de capacidade e está vazando 1.200 litros por minuto, então 1.200T é negativo aqui porque está diminuindo a quantidade de litros lá no caminhão, né? Em que C ele representa a carga do caminhão em litros e T o tempo de descarga em minutos, tá? Então T é o tempo, tá bom, galera? Ó, T é o tempo e o C ele representa a carga do caminhão, tá bom? Quantos litros que tem no caminhão em relação ao tempo que está fazendo a descarga dessa gasolina. Nessas condições, responda a letra A, porque CT é igual a 10.800 menos 1.200T é uma relação de função, justifique sua resposta. Vamos fazer aqui no slide. Então, essa relação é uma função, pessoal, lembra, cada x deve ter um único y relacionado. Para cada tempo, eu tenho uma carga diferente relacionada lá dentro do caminhão. Então, essa relação caracteriza uma função, né? Para
cada tempo, T, relacionamos uma única, né? Tem que ter essa palavra única, né? Carga CT no caminhão, né? Então, para cada tempo que eu tenho, pessoal, eu vou ter uma carga diferente dentro desse caminhão. Então, para cada x tem um único y. Essa é a relação de função. Para cada tempo, eu estou relacionando um único valor de carga lá dentro do caminhão, tá? Então, para cada x tem um único y, para cada tempo tem uma carga. Isso é uma relação de função, né? Então, eu vou colocar aqui. Por isso, né, temos uma relação de função. Ok? Então, por isso nós temos uma relação de função. Tá bom? Letra B, Irmandade. Vamos lá. Letra B. Após quantos minutos de descarga o caminhão estará praticamente vazio, né? Então, olha só, galera. Quantos minutos é o tempo, né? O caminhão vai estar vazio quando a carga CT for igual a zero, né? Então, a carga sendo igual a zero, o caminhão vai estar vazio, não vai ter nada dentro dele. Então, a gente vai fazer lá, CT é igual a 10.800 menos 1.200T, né? Então, a gente tem aqui que a carga CT vai ser zero, é igual a 10.800 menos 1.200T. Eu quero achar esse valor do T aqui, hein, Irmandade? Passa o menos 1.200 para cá, vai ficar 0 mais 1.200T, né? E é menos, passa mais, é igual a 10.800, tá? Então eu tenho que 1.200T é igual a 10.800, tá bom? Continuando aqui, será que eu não vou escrever? Deixa eu dar uma olhada aqui para trás, aqui. Irmandade, será que eu vou escrever atrás da minha cabeça aqui? Ih, acho que não, né? Vamos lá. T é igual a 10.800 dividido, ó, passo 1.200 dividindo. Corto os dois zerinhos para facilitar. 108 dividido por 12 vai dar 9. Tá bom? Então, esse caminhão vai estar vazio após 9 minutos. Bom? E para finalizar nossa videoaula de hoje, letra C, 3 minutos após o início da operação, quantos litros de gasolina ainda restam na carga do caminhão? Então a gente vai ter aqui, galera, letra C, né? Quer dizer que após 3 minutos, né, qual que vai ser a carga do caminhão? Tá bom? Então a gente tem lá aqui CT é igual a 10.800 menos 1.200T, tá? Então, CT vai ser 10.000... Opa, CT não, C de 3 minutos. Só um pouquinho aqui, Irmandade. Vamos voltar aqui, ó. C de 3 minutos, né? O tempo vale 3 minutos, tá bom? Então, se o T vale 3 minutos, então a carga vai ser 10.800 menos 1.200 vezes o tempo, que é 3. Então, a carga C3 será 10.800 menos... Primeiro eu faço conta de vezes para depois subtrair, Irmandade. Ai, não vai esquecer disso. Então, vai ficar 10.800 menos 3.600. Então, eu tenho que a carga de 3 minutos vai ser de 7.200 litros. Bom? Vou colocar aqui litros, ok? Após 3 minutos, o caminhão vai ter 7.200 litros de gasolina dentro dele, tá bom? Então, nós vimos 2 exercícios de exemplos contextualizados em que nós temos a ocorrência da função do primeiro grau. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando aí. Aquele abraço, tchau, tchau!